Olá pessoal, a motivação para eu gravar esse vídeo é simples. Nós temos aí excelentes materiais na rede, muitos materiais, né? No YouTube você encontra uma vastidão de possibilidades, mas há, nos vídeos que eu percebi lá, uma certa imprecisão conceitual do termo valor absoluto, relativo e percentual. Claro que o erro absoluto ele vai desencadear uma série de outros fatores. Bom, para mim poder ter um erro, né, eu preciso, de certa forma, de ter uma diferença entre o valor aproximado do valor que eu considero. O grande problema é que na maioria dos cálculos eu não tenho o valor exato. Então eu preciso ter um certo valor de referência, que é o meu x, certo? E um certo valor aproximado que eu vou chamar aqui de x barra. A diferença entre esse meu valor de referência e o valor aproximado vai ser o erro considerado, vamos chamar assim, certo? Então esse processo, ele geralmente aparece em módulo, tudo bem? Essa definição de erro absoluto, nos vídeos que eu percebi, está um tanto quanto deturpada lá. Às vezes é preciso, né, esclarecer que matematicamente se eu tenho um valor absoluto, né, e esse valor absoluto vem de um valor de referência já conhecido, então aquilo que eles fazem lá tem muita coerência. Mas nem sempre é possível, né? As soluções que trazem um valor aproximado, ela leva em consideração que eu não tenho um valor conhecido, eu tenho simplesmente um valor de referência, tudo bem? Mas como é que eu calculo então o valor absoluto de uma situação? Por exemplo, né? Digamos que eu estou trabalhando e eu tenho um limite superior e inferior para π, certo? Que é 3,1415, esse é o meu primeiro valor, certo? E o meu segundo valor é 3,1416, tudo bem? Porém, num cálculo, eu tomo como referência o valor 3,1415 por exemplo, né? Ou 3,1415 Vamos pegar esses dois valores aí como referência. Uma das coisas relevantes, né, é que no cálculo, para mim verificar o valor absoluto, né, então o módulo do erro absoluto vai ser o meu valor de referência. Vamos pegar aqui o nosso primeiro valor. Então, 3,1415 menos o valor aproximado. Vamos primeiro trabalhar com esse aqui. Então, 3,15156 dentro do módulo, certo? Então, o módulo do erro absoluto vai ser 0,00006, só que negativo, dentro do módulo, certo? Beleza, então para mim determinar o erro absoluto em módulo, basta que eu peça que eu considere o valor negativo como positivo. Então esse é o meu erro absoluto. Isso eu estou tomando como referência a minha primeira relação, certo? Se eu fosse tomar como referência a minha segunda relação, certo? Que seria esse primeiro valor com esse valor, o cálculo seria análogo, né? O erro absoluto dentro do módulo, é claro, né? Deixa eu só consertar aqui, né? Que ficou um espaço muito curtinho ali. Então eu teria que o erro absoluto em módulo vai ser o meu valor de referência, 3,1415 dentro do módulo, menos o valor que eu estou tomando como referência, que é 3,14151, certo? Fazendo esse cálculo aí, eu vou ter, aí eu já não vou mais colocar dentro do módulo, tá? Eu já vou colocar o resultado direto, que vai dar negativo, né? Mas negativo vai sair positivo em módulo, então 0,00001. Veja, esse é o meu erro relativo do valor de referência em relação ao valor aproximado que eu estou calculando. Eu posso fazer esse mesmo cálculo tomando esse segundo valor como referência, certo? Uma vez que o π vai transpor nesse intervalo, ele pode ser representado por esse valor ou esse valor, tranquilo? Beleza, o erro relativo, ele é uma verificação proporcional da diferença entre o valor aproximado e o meu valor de referência em relação ao meu valor aproximado, certo? E talvez aqui esteja a grande diferença dos valores que nós estamos
aliás, dos vídeos que eu encontrei para utilizar como material de referência para vocês. Então tem aqui um erro absoluto, que vocês já sabem como é que calcula, né? Que é o meu valor de referência menos o meu valor aproximado, dividido pelo meu valor aproximado. Isso aqui vai gerar, né, uma relação proporcional que vai me dizer, né, se o erro ele está relativamente muito pequeno ou relativamente alto. Tudo bem? Então vamos aí caminhar um pouquinho. Beleza, ó. Se sabemos que o número x pertence, né, a esse intervalo 7.982,8, 7.983, e se nós escolhermos um valor aproximado, 7.982,9, se calcularmos os erros relativos, vamos obter. Bom, vamos lá então? Então vamos fazer esse exercício? A fórmula é muito simples, né? O erro relativo, certo? Vamos até voltar lá para a gente poder dar uma olhada, né? Tá aqui, ó. O erro relativo é o valor, o erro absoluto dividido pelo meu valor aproximado. Porém, a gente vai usar a mesma relação. Vamos usar esse valor em módulo, tudo bem? Então, nós vamos ter aqui x menos x barra, certo? Dividido por x barra, tudo isso dentro do módulo. Bom, o primeiro cálculo então seria módulo do erro relativo, certo? Eu não preciso disso, é apenas para mim ter uma noção clara com valores positivos. Então eu teria ali módulo de 7.982,8 menos, não é isso? Esse é o meu valor de referência, que é esse primeiro valor aqui, menos o meu valor aproximado, que é 79,82,9, dividido, né? Opa, deixa eu só consertar aqui porque o nosso módulo tem que alcançar todos os valores, certo? Então deixa eu colocar aqui. Perfeito. Opa, dividido pelo meu valor aproximado. Então, 79,82,9. Fazendo esse cálculo, nós vamos ter então que o módulo do erro relativo vai ser 0,0001253, usando aí o arredondamento. Veja que é um erro então muito pequenininho, né, em relação ao meu valor de referência, né? Bom, do mesmo jeito eu posso fazer o cálculo comparando com o meu valor máximo, meu limite máximo. Então, o módulo do erro relativo, certo? Vai ser o meu valor de referência, vamos colocar aqui maior, né? 7.983 menos o meu valor aproximado, que é 7.982,9, certo? Dividido pelo meu valor aproximado. Então, 7.982,9. Então, o módulo do meu erro relativo, neste caso, também vai ser o mesmo resultado. 0,00001253. Beleza? Então, veja, eu tenho um erro muito pequenininho, né, em relação ao meu valor de referência e meu valor aproximado. Bom, dando um passo aí, talvez isso não seja muito claro para vocês, mas se vocês pegarem uma relação de porcentagem, vai ficar bastante evidente, né? O erro relativo, como expressa, representa o erro proporcional em relação ao valor aproximado. Né? Isso ficou claro para vocês lá, porque nós pegamos a diferença do valor de referência menos o valor aproximado dividido pelo valor aproximado. Agora, o erro percentual, certo? Ou percentagem de erro, ele é definido como erro relativo vezes 100. De onde que vem isso, né? Veja só para vocês terem uma noção, eu vou usar esse pedacinho aqui para poder explicar uma relação entre proporção e porcentagem para vocês. Digamos que uma entre 4 pessoas no Brasil, né, encontra-se fora da sala de aula nesse momento. Nem sei se esse dado é real, só para a gente poder entender. Quando eu pego 1 e divido por 4, certo? Isso aqui vai dar exatamente 0,25. Podem fazer na calculadora, certo? Agora, se eu pegar 0,25 vezes 100, isso aqui vai dar exatamente meus 25%. Eu não vou adentrar na explicação disso aqui, mas é só para vocês terem uma noção como que a relação proporcional está ligada à porcentagem.
Então é essa visão que a gente está fazendo aqui, certo? Tentando trazer essa conotação. Então veja, naquele problema que nós acabamos de discutir, se eu tenho um erro percentual, né, significa que eu estou usando o erro relativo multiplicado por 100. Então se eu quero calcular o erro percentual dessa relação, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar meu erro relativo, multiplicar por 100. E aí nós estamos usando o módulo, né? Então isso aqui vai ser exatamente o meu erro percentual, tudo bem? Então meu erro percentual vai ser o meu erro relativo, vamos voltar lá, que é esse valor aqui, ó. Opa, é outro slide. Vamos lá. Então é 0,00011253. Tanto faz como um ou outro, vai dar o mesmo resultado, então basta que eu faça apenas um cálculo, né? Então meu erro vai ser 0,00001253 aproximadamente, vezes 100. Como vocês já estudaram em pontos flutuantes, né, toda aquela relação anterior, vai ficar fácil para vocês perceberem, né, que nós temos aqui então apenas esse número andando duas casas à frente. Então eu tenho 0,00, né, aí 1, 2, 5, 3, beleza? Então nós fechamos aqui erro relativo, erro absoluto e erro percentual.